quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo. Nós leremos alguns textos nesta noite, mas em especial para nós iniciarmos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Nós leremos um texto muito conhecido, versículos 1 e 2. Nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a pós-modernidade e a idolatria deste presente século é o que eu pretendo conversar com os irmãos nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo onde chamamos de pós-modernidade, onde absolutos estão cada dia sendo relativizados. Aquilo que é verdade para a presente sociedade é relativo, porque não é mais tudo é verdade. A verdade é a sua verdade, é a minha verdade, é a verdade daquele grupo, ou daquelas pessoas, ou daquele povo. E aquilo que era tão absoluto foi dissolvido por uma sociedade que está totalmente corrompida pelo seu pecado, uma sociedade que vive longe do Senhor, que milita contra o Senhor, que odeia a Deus acima de todas as coisas, e é no meio desse povo que o Senhor nos coloca como discípulos dele. É nessa sociedade totalmente corrompida, que levanta ídolos a cada minuto, a cada segundo, que o Senhor nos coloca como agente de transformação. E o que é extraordinário, que é tão bonito em tudo isso, é o que o Senhor está tratando, está transformando o nosso coração no momento em que Ele nos coloca. E esse processo de santificação, ele não tem um fim. Não tem um discípulo que possa falar assim: eu já sou muito santo. Não, eu já estou aposentado nesse negócio de ser crente. Eu já estou aposentado nesse negócio de servir Jesus, eu já fiz a minha parte. Não tem esse momento. Não tem um tempo que a gente possa falar assim: olha, eu já sou tão santo, que eu não tenho mais nenhum ídolo no meu coração, e eu consigo servir Jesus plenamente. O que é tão interessante, queridos, é que o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele nos chamou para ser o seu povo. Ele nos tira de onde nós estávamos, naquele tremendal de lama, e nos coloca os pés sobre a rocha, que é Jesus. E quando nós vamos para esse texto, nós percebemos que toda a nossa vida é para a glória do Senhor, que a misericórdia do Senhor, ela se estende até nós, e nós rogamos por ela todos os dias, porque a nossa vontade, a vontade do velho Adão, é sempre abastecer a sua carne. E como eu disse, nós vivemos numa sociedade relativa. Então, aquilo que é absoluto está sendo quebrado diariamente. E nesses absolutos, a vontade de Deus também é quebrada. E nós, como cristãos neste mundo, somos instigados a pensar uma palavrinha que é a chave do inferno: não dá nada. Você já pensou isso algum dia? Já falou? Eu já falei muitas. Não dá nada, tal coisa. Ah, não dá nada. Só dessa vez. E quantas vezes esse não dá nada é a chave para nós abrirmos os ídolos do nosso coração. Eu costumo dizer que muitas vezes nós temos um pecadinho de bolso, que a gente sutilmente, quando ninguém está vendo, até algumas vezes na frente dos outros mesmos, e não dá nada, a gente tira ele do bolso e consome, porque aquele pecado, ele é um ídolo no nosso coração. Você percebeu que muitas vezes nós pedimos perdão pela mesma coisa? E você já percebeu que Satanás, ele sempre vai falar assim, ó, vai acusar você, como bom acusador que ele é, vai falar assim: você vai pedir perdão de novo por isso? 75 mil vezes você já pediu perdão? Para de orar, toma vergonha nessa tua cara aí, não ora mais não. Não, você é assim mesmo, não dá nada. Olha só fulano, olha só as pessoas que estão à sua volta, olha os influencers que estão em voga hoje, né? As pessoas que demonstram lá, ensinam a você a se corromper em drogas, bebedices, glutonarias, festas, tigrinho. Né? Não tem tigrinho, gente? Vocês viram lá uma CPI do tigrinho? O cara jogando tigrinho ao vivo no negócio. Joga lá, faz a bet, faz a boa. São pequenas coisas que tomam, ou que tentam tomar o nosso coração todos os dias.
Pequenos ídolos que chegam de encontro ao nosso coração e tiram o foco de quem nós somos. E a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração, nos lembrando do discernimento pelo poder do Espírito Santo. De lembrarmos quem nós somos. De distinguir entre o pecado e a justiça, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o acerto e o erro. Os dons do Espírito Santo é quem nos move a fazer o certo. É cheios do Espírito Santo que nós podemos acertar qualquer coisa que nós possamos acertar. A compaixão nós vemos a cada dia menor nesta sociedade. E a falta de compaixão, até mesmo do povo de Deus, tem atrapalhado a missão da igreja. Porque nós vemos pessoas alimentando os seus ídolos, alimentando o seu coração do pecado, daquilo que afasta da presença de Deus, aquilo que traz tragédia, dificuldade para cada um, e nós não conseguimos falar. E nós não conseguimos apontar o erro, o pecado do amigo e ajudar ele a se livrar daquilo, muitas vezes porque nós andamos junto com ele. E se nós vamos falar alguma coisa para o nosso amigo, ele vai falar assim: você, eu te conheço, cara. Aquele filme lá, eu sei que você fez no verão passado. Você não vai me enganar com esse sorrisinho amarelinho aí. Percebam, queridos, para que a gente possa ser agente de transformação, precisamos entender quem nós somos. Precisamos identificar esses ídolos do nosso coração que nos atrapalham a conseguir adorar a Deus, como nós vemos nesse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. O processo da santificação. Nós só conseguimos identificar aquilo que tem tomado o nosso coração quando nós estamos buscando a esse Deus, que nos exija a uma adoração racional. Nosso Deus não nos convida para um relacionamento de experiencialismo, onde você vai ter um tempo com Deus especial. Você vai num determinado lugar ou determinada igreja, e lá você vai ter um tempo com Deus, e vai ser legal demais, e o louvor é impactante, a palavra é impactante. Ou então vai no acampamento. Eu sempre brinco com os nossos adolescentes e jovens. Existe uma doença de acampamento. Eu vi ali que vocês vão ter um acampamento logo, né? Chama acampatite aguda. Você já viu dessa doença? Dura 3 meses, no máximo. Que voltam lá: Jesus, e vou vencer o meu pecado, eu vou viver para a glória de Deus. Pastor, eu sei o meu chamado. Pastor, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário, eu vou ser uma missionária, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus. Dá 1 mês, já não está lendo a Bíblia mais. Dá 1 mês e 1 dia, não está orando mais. Não está buscando ao Senhor com intensidade que buscava lá no retiro. Acordava mais cedo para ler a Bíblia. Percebam, queridos, que quando nós falhamos na adoração, quando nós não entendemos o que é uma verdadeira adoração, que não é um momento, mas que é uma vida de adoração, eu não vou conseguir identificar os meus ídolos, porque eu estou vivendo uma vida de faz de conta. Eu estou vivendo uma vida rasa, uma vida de aparência, onde que eu consigo enganar pessoas, verem que eu sou alguém de oração. Eu até posto uma foto minha orando assim, com o olho fechado e tudo. Eu faço. Mas que na verdade, no íntimo, o Senhor te conhece. Sabe que foi apenas uma foto. Sabe que foi um post. Queridos, é extraordinário quando o Senhor nos chama para ter um culto racional. Porque quando nós fugimos do experiencialismo, é quando nós temos e vivemos a presença de Deus com intensidade. Quando nós olhamos Moisés chegando na presença de Deus, é algo extraordinário. Ele não sabia o que estava acontecendo, viu um matinho pegando fogo, chamado sarça. Ele viu que estava verde, e é normal aquela sarça pegar fogo, mas quando ela está seca, então ela queima e acaba. Ela pega fogo sozinha e apaga sozinha e acabou. Mas estava verde. E então veio uma voz e fala assim: Moisés, tira a sandália, porque onde você está pisando é santo. E quantas vezes nós não nos percebemos que quando nós estamos vivendo o tempo todo para a glória de Deus. Eu não vivo para a glória de Deus quando eu estou aqui dentro da igreja. Eu não vivo somente para a glória de Deus quando eu estou fazendo alguma ação missionária.
Eu não vivo para a glória de Deus quando eu estou no acampamento, mas eu vivo para a glória de Deus 24 horas. Quando você dorme para a glória de Deus, você acorda para a glória de Deus, você toma banho para a glória de Deus, você vai para o seu colégio, para a sua faculdade, para a glória de Deus, você vai para o seu trabalho para a glória de Deus. E sabe o que é um perigo, queridos? A religiosidade. A religiosidade, ela pode ser um ídolo gigantesco no seu coração, porque você vive uma vida de religioso. Lembra quando a palavra nos lembra daqueles judeus que oravam se balançando na esquina, e Jesus chama eles de hipócritas? Porque todo mundo vinha lá, olha lá, aquele lá de oração, hein? Olha, ele ora assim, ó, ele se balança. Olha só que pessoa cheia do Senhor. Mas ele estava lá só se balançando para que pessoas vissem ele balançando. Ele não estava lá naquele tempo para a glória de Deus. Um grande ídolo que eu temo muito e eu chamo a sua atenção nesta noite, no seu coração, é sobre a religiosidade. A religiosidade, ela nos atrapalha a verdadeira adoração. A religiosidade, ela atrapalha você entender realmente quem o seu Deus é. A religiosidade, ela atrapalha você entender quem é você no corpo de Cristo. Porque do nada, você não está mais adorando ao Senhor em espírito e em verdade, com um culto racional, como a palavra nos diz, entregando o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Você está cumprindo uma tarefa. Então você até ora, mas ora como uma tarefa. Porque o meu pastor me ensinou, eu preciso orar, então eu vou orar então. Aqui, ó, Senhor, em nome de Jesus, e amém. Pronto, já orei hoje. Agora eu já posso fazer o resto do que eu ia fazer. Ah, tem que ler a Bíblia também, né? Então, espera aí, eu vou ler um pedaço da Bíblia aqui, pelo menos um capítulo por dia, né? Alguns falam assim, é um provérbio por dia, pelo menos, então eu vou ler um provérbio, Provérbios 1. E já cumpriu, e você vai lá no check. Orei, olha só, e li a Bíblia. E assim vai o dia todo, você fazendo coisas mecânicas, cumprindo uma religiosidade, e o coração está longe do Senhor. O primeiro ídolo que se levanta, queridos, é sempre no coração. A palavra nos lembra que onde está o nosso tesouro, está ali também o nosso coração. E uma religiosidade, queridos, ela nos afasta de Deus. É pintado de bonito, até parece uma coisa muito legal. Sábado à noite, eu estou lá na igreja. Estou até aprendendo sobre ídolos. O que vai mudar? Nada. Segunda-feira continuarei o mesmo. Eu só cumpri o meu papel de religioso. Aqui eu não sei se tem, mas em Curitiba tem uma semana do avivamento. E toda vez que acontece isso, me preocupa um pouco. Porque vai uma galera para um estádio, e é muito bonito o que acontece lá. Jovens adorando ao Senhor, orando, ouvindo da palavra. Mas a minha crítica sempre foi, o que acontece na segunda-feira, depois que passou essa semana? O que mudou na cidade? E aí eu vou olhar os noticiários e não mudou nada na criminalidade. Eu vou olhar as notícias e nós vemos que a cidade continua a mesma coisa. Aí a crítica que chega no meu coração é, que avivamento que foi esse? O avivamento, ele não é um dia, não é uma data marcada. E eu não duvido que exista avivamento, queridos, eu creio nisso. O Senhor tem tempo e propósito para todas as coisas, inclusive para o avivamento. Mas um avivamento eficaz, ele acontece quando o nosso coração é transformado pelo Senhor. Quando eu consigo compreender e perceber aquilo que tem me tomado. Quando eu percebo a minha religiosidade, quando eu percebo que eu não estou vivendo para a glória de Deus, eu estou cumprindo tarefas para a glória de Deus. E aí então eu consigo perceber quem eu sou no corpo de Cristo. Do contrário, é mais uma data marcada, que dá e passa. Uma pergunta que chega no meu coração é, que igreja eu estou sendo? Que discípulo de Jesus eu estou sendo? Eu estou sendo um religioso ou eu estou sendo um discípulo de Jesus? Eu estou sendo mais um na multidão ou eu estou sendo um agente de transformação? Queridos, é algo muito sutil. Um ídolo, ele é muito sutil no nosso coração. Nós não conseguimos perceber e ver ele lá brilhando. Nós identificamos nos outros. Isso nós somos muito bons. Nós temos alguns irmãos que têm lá algumas imagens. Nós temos alguns irmãos que têm uma fitinha
Nós temos alguns irmãos na sociedade aí que tem uma correntinha cheia de bolinha diferente, atravessado. E nós acusamos. Olha lá o ídolo dele. Olha lá que pecador. Olha lá que miserável pecador. E quantas vezes nós não percebemos o nosso coração? Quantas vezes nós não entendemos e não damos a importância necessária para o sacrifício de Cristo na cruz? Quantas vezes nós nos emocionamos na Páscoa e fica lá. Vemos até aquele filme lá do Paixão de Cristo, choramos, porque mina sangue de verdade do corpo daquele rapaz que fez o papel de Jesus. E aí você pensa, nossa, Jesus foi pior que isso ainda. E passa também, sendo que o convite é nós percebermos a glória do Senhor todos os dias. É nós nos alegrarmos e nos contentarmos com a humilhação do nosso Senhor naquela cruz. É nós percebermos que foi por amor a cada um de nós. Provavelmente que 90% pelo menos aqui já assistiu The Chosen. Sim? Logo no começo, tem uma cena que eu achei muito interessante, e eu me envergonhei até um pouco. Quando Jesus está chamando os discípulos, agora nós já sabemos o final de cada um. Nós conhecemos o comportamento de cada um. Quando ele chama Pedro, nós já sabemos quem é o Pedro. Quando Jesus chama os pescadores, nós sabemos o comportamento de cada um. Quando nós vemos ele chamando Levi, o coletor de impostos, nós já sabemos o comportamento dele. E algo que me constrange é, quando Jesus me chamou, ele conhecia o Renato. Ele conhecia a religiosidade do Renato. Ele conhecia e conhece os pecados ocultos do Renato. E quando eu estava vendo aquela cena, me chamou muita atenção, porque Jesus chama aqueles caras com amor, sabendo o que eles fariam, a dificuldade de ensinar, a dificuldade de fazer o que é correto. E ainda assim o Senhor insistiu, ele foi intencional na vida daqueles 12, inclusive de Judas, hein? Que Jesus já sabia o que ele ia fazer. E Jesus toma muitas precauções com Judas. Lembra quando eles vão lá preparar a Santa Ceia, lá a última ceia? Ninguém sabia onde seria, porque senão Judas já ia entregar ele antes da hora. Então ele escolhe lá 3, fala, vai lá, você vai encontrar um cara com uma garrafinha na mão, e esse cara aí já vai ter tudo prontinho já. Você só termina o que precisa ser feito. Porque no tempo correto ele precisava ser entregue na mão dos malfeitores. E eu vejo tudo isso acontecendo, queridos, e meu coração arde. Porque o Senhor conhece o meu coração, Ele conhece os ídolos que eu levanto diariamente. Ele sabe os ídolos que eu tenho aqui, que são de estimação. E o Senhor me amou de uma maneira que Ele sacrificou o Filho dEle. Tem uma passagem quando o Senhor chama Abraão, e fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. E agora que eu já estou em vias de fato de ser pai, isso tem tocado o meu coração. Porque quando ele chama, ele sacrificar o filho da promessa, aquele que seria de multidão, ele seria entregue, porque o Deus dele mandou, ele foi lá e ia matar o filho dele. E ainda fez o menino carregar lenha. E aquele menino com certeza viu o rapaz, né? Nós vemos que ele não era tão criança assim. Nos filmes infantis nós vemos uma criancinha e tal. Ele era mais velho. Ele já tinha visto o pai dele sacrificar o Senhor. Ele sabia tudo o que precisava. Inclusive ele indaga, pai, está aqui a lenha, está aqui tudo o que precisa. Até a faca está aqui. Cadê o cordeiro? E algo extraordinário que o Senhor está ensinando naquele dia é que Abraão não precisou fazer aquilo. Porque o Senhor amava tanto a Abraão, o Senhor amava tanto a Isaac, o Senhor amava tanto a cada um de nós, que Ele levantou tudo aquilo para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia, demonstrando que Ele conhece cada um de nós, sabe até onde nós vamos por amor ao Senhor, e Ele nos chama para ser o seu povo, e Ele entrega o seu Filho por amor a nós. Ele sacrifica, Ele castiga, Ele humilha o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a cada um de nós.
Querido, se isso não é um bom motivo para que eu largue os meus ídolos, ou para que eu me envergonhe com os meus ídolos, e para que eu consiga resistir aos meus ídolos, eu não sei o que mais pode ser. A nossa sociedade sempre pede prova de amor. Casais vivem pedindo prova de amor um para o outro, esperando uma prova de amor. Mas a maior prova de amor da história da humanidade não é valorizada. Porque ídolos estão na frente deste amor do Senhor por cada um de nós. Querido, ser discípulo do Senhor é algo sério. Ser chamado para ser povo de Deus é algo sério. E é por isso que nós não somos chamados para desempenhar uma religiosidade na nossa sociedade. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, servos do Senhor, do Deus Altíssimo. A religiosidade em nossa era pós-moderna só tem demonstrado a busca de interesses próprios. Cada dia nós vemos pessoas buscando ser agradada, até mesmo dentro de igrejas, do que viver para a glória de Deus, do que agradar ao seu Deus. Porque tudo é relativo. O que importa é você se sentir bem. O que importa é você ser feliz. O que importa é você ser alguém importante. Aos olhos de Deus? Não, aos olhos da sociedade, aos olhos do seu amigo. É isso que o inimigo das nossas almas tem ensinado todos os dias. E tentado desviar o foco de tantos jovens que são do Senhor. E nesta noite nós somos constrangidos pelo amor do Senhor. Pela palavra do Senhor nós somos constrangidos a fazer e prestar um culto racional ao Deus que foi intencional em nossas vidas. Ao Deus que conhece o nosso coração, que conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e que mesmo assim Ele resolveu nos amar, que mesmo assim Ele resolveu nos chamar para ser o seu povo. O Senhor nos chama para ser agente de transformação. E quantas vezes nós temos nos amoldado a este mundo? Quantas vezes nós vemos crentes buscando ofertas de bênçãos, buscando culto que vai ter pirotecnia, que vai ter luzes, que vai ter uma palavra poderosa, porque aquele pastor é um bom coach, e ele vai ensinar eu ser agora um servo, as 10 maneiras de ser um servo, que é servido por Deus, não que serve a Deus. Nós percebemos essa relatividade entrando com força, e levando até o povo de Deus, ou tentando levar o povo de Deus a uma religiosidade. O desafio da fidelidade, um coração no Senhor, também nos chama a atenção, queridos, que o nosso coração deve ser do Senhor. Não as riquezas deste mundo, não as facilidades que nós podemos ter aqui, mas vivermos para a glória do Senhor. O versículo 2 do capítulo 12 que nós lemos, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, vocês já perceberam que nós somos instigados a buscar a nossa satisfação? Vocês já perceberam que desde pequenos nós somos ensinados por essa sociedade, principalmente nesse período que nós estamos aqui, onde nós estamos vivendo hoje, 2025, a vivermos para a nossa glória? O que você quer ser quando você crescer? É uma boa pergunta. Que cursinho você está fazendo? Que faculdade você deseja fazer? Com que você vai trabalhar? Com que você vai sustentar? Isso aí vai dar dinheiro para você? Isso aí vai fazer você feliz? Isso vai fazer com que você se sobressaia sobre os outros? Sutilmente, é essa a proposta que vem para que jovens entrem no mercado de trabalho, para que jovens busquem uma universidade. E algo que o Evangelho nos constrange é: como você vai servir a Jesus? Na faculdade que você está, no cursinho que você está, na profissão que você está escolhendo, o quanto que você vai ser mordomo do Senhor, sendo um bom médico, sendo um bom engenheiro, sendo um bom advogado. Percebe
que são diferentes. São situações diferentes. A sociedade instiga você a ganhar dinheiro para você se sobressair sobre os outros. Enquanto o Evangelho nos constrange a sermos mordomos e servirmos ao Senhor. Então a religiosidade é um perigo de se levantar como um ídolo em nosso coração. Assim também como a nossa carreira profissional. Sobre a nossa trajetória de estudos. Aquilo que nós estamos nos preparando para ser. É para a glória de Deus? Ou é para a nossa vanglória? Do que você está correndo atrás? O que você está buscando? Por que você está neste curso? Por que você está nesse cursinho? Por que você está nesta empresa? Por quê? É um ídolo do coração? Ou é para ser mordomo do Senhor? Ou é para ser discípulo do Senhor? Eu não estou falando aqui que você não precisa estudar, longe disso. Inclusive, se você é cristão, você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o melhor aluno. Você tem que ser o melhor funcionário, porque você não está estudando para agradar o seu professor, você está estudando para a glória de Deus. Se você está trabalhando onde você não está lá cumprindo horário para o seu patrão, ou se você é o dono da empresa, também não é para você. É para a glória de Deus, servindo ao Senhor onde o Senhor te colocou. E quantas vezes, queridos, nós nos pegamos e nós somos tomados pelo mesmo motivo que pessoas estão buscando a se agradarem, a serem felizes para sempre. Final da Disney, lembra? Agora está mudando, até isso está mudando na Disney, né? Antigamente, a princesa encontrava o príncipe, dava um beijo, tinham filhos e viviam felizes para sempre. Hoje não. Hoje ela se basta e ela é feliz para sempre. E daqui a pouco nem vai ser feliz para sempre mais, vai ser depressiva mesmo. Logo lá. Percebam, queridos, que a sociedade, que a cultura que nós vivemos, o tempo todo nos afasta de Deus. Porque ela está totalmente corrompida, ela está totalmente caída. E se nós não vigiarmos, nós acabamos nos moldando a eles e buscando um estilo de vida, a vida do mundo, e não a um estilo de vida sacrificial. Sacrificial é um modo de vida como Jesus viveu. Ele deixou a glória como Criador de todas as coisas. Lembra João capítulo 1? Tudo que foi criado por Jesus. Em Jesus. Nada do que há pode existir se não for por Jesus. E esse cara, este homem, este Deus, este Senhor, resolveu sacrificialmente se entregar por nós. E qual é a dificuldade que nós temos de nos sacrificarmos pelo Senhor? De sermos servos verdadeiros do Senhor. Nos entregando verdadeiramente ao nosso Deus. Não parcialmente. Não um dia da semana. Mas o tempo todo. O tempo todo vivermos para a glória de Deus. Um estilo de vida sacrificial. É um estilo de vida que você abstém a sua vontade. Que você abstém a carne. E que você vive para a glória de Deus. Com intensidade para a glória de Deus. E quando nós conseguimos identificar esses ídolos da religiosidade, esse ídolo do trabalho, esse ídolo dos estudos, buscando a autorrealização, buscando dinheiro, buscando coisas que nós entendemos que é importante. Nós precisamos de dinheiro para nos mantermos. Nós precisamos de um bom curso universitário para desempenharmos uma boa carreira. Nós precisamos continuar estudando, fazendo mestrado, pós, e tudo aquilo que nos é proposto. Eu não estou indagando isso. A minha pergunta é: tudo que você está fazendo é para a glória de Deus? Verdadeiramente, como um culto racional? Ou é um ídolo no seu coração? Ou isso está atrapalhando a sua vida com Deus? O pastor de jovem escuta uma frase, eu tenho certeza que aqui também deve acontecer. Tomara que não, talvez só lá em Curitiba. Pastor, eu queria muito ir no culto, mas eu preciso estudar. Pastor, eu queria muito ir nessa viagem missionária, mas eu preciso estudar. Eu faço algumas contas. O culto nosso é das 7 até as 9, estourando. Não dá tudo isso.
teve um sábado com 24 horas. Ele quer que eu acredite que das 7 às 9, ou das 19 às 20, é o horário que vai estar estudando mesmo. Que durante todo o outro período do dia ele não estudou. Isso aponta a um ídolo. E aí eu preciso de uma desculpa. E aí eu dou uma boa desculpa. Vai falar para o pastor vai responder para o cara que não precisa estudar? Não vai. Eu não vou falar, olha, não, você não pode estudar não, meu irmão. Você tem que ser um preguiçoso e tirar nota baixa. Eu não posso fazer isso. Percebam, queridos, que os ídolos são sutis em nossas vidas. Os ídolos podem estar dentro da igreja. O ídolo pode estar no cargo que nós exercemos. O ídolo pode estar no curso que nós escolhemos, no trabalho que nós estamos desempenhando, quando ele não é para a glória de Deus. O desafio da fidelidade, de um coração no Senhor, em último lugar, ele percebe a fidelidade, ou a importância dessa fidelidade ao verdadeiro Deus. Em não ser fiel à idolatria deste mundo, mas ser fiel ao seu Senhor. Versículo 2, na parte B, nós vamos ler ele novamente todo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo o que nós vimos aqui é para nós agradarmos a Deus. É para nós sermos fiéis ao verdadeiro Deus. Não a deuses falsos que nós levantamos. Não a deuses que nós estimamos, que nós não temos ainda, mas quando eu tiver aquele Deus, mas eu não chamo de Deus, eu chamo de bênção. Quando chegar aquela minha bênção que eu desejo tanto, aí então eu vou ser feliz. Eu já ouvi, pastor, de verdade, gente, você é uma pessoa muito realizada. Eu falei, meu irmão, é mesmo? É. Por quê que você acha isso? Não, porque você já casou. Quando um cara casa, ele já está realizado. Tudo que eu preciso é uma esposa. Quando Deus me dá uma esposa, então eu vou estar realizado, então eu vou ser feliz. Eu não joguei o balde d'água, deixa ele entender que a felicidade dele não vai ser o casamento, que a felicidade dele não vai ser o dinheiro que ele está construindo no mercado de trabalho, que a felicidade dele não vai ser o curso que ele está fazendo, que a felicidade dele não é exercer algum cargo na igreja, mas a felicidade vai ser quando Deus estiver em primeiro lugar. Quando nós conseguirmos amar a Deus acima de todas as coisas, então nós encontraremos a felicidade. Porque eu não consigo falar que Paulo não era um homem feliz. Eu tenho certeza que ele era um cara muito realizado, sendo apedrejado, sendo açoitado. Lembra que ele tomava 39 chibatadas e parava? No outro dia mais 39, porque enquanto não der 40, não cumpriu a pena, pode apanhar mais. Lembra que ele escreveu Carta da Alegria? Ele estava preso. E quantas vezes nós até servimos a Deus esperando algo em troca. E aí quando acontece uma coisa ruim, vem uma murmúria que nós não temos coragem de falar, mas vem aquele pensamento intrusivo. Mas Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade. Mas Senhor, eu estou buscando viver certo. E quanto mais certo eu vivo, tudo dá errado. Sabe por que dá errado, queridos? Porque não é para a glória de Deus. Quando nós buscamos servir ao Senhor como uma moeda de troca, isso é sinal que é idolatria. Eu não estou servindo ao meu Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, para a glória dEle, como nós vemos aqui, para que seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Eu estou fazendo para que a minha vontade seja feita, então eu até faço uma coisa boa, mas esperando que Deus me abençoe em troca. Tempos atrás nós tínhamos aí pregadores de televisão falando, você tem que dar o dízimo, não de quanto você ganha, você tem que dar o dízimo de quanto você quer ganhar. Era uma barganha gospel, é um investimento ali, né? Melhor que o CDB até. O que o cara colocava lá e acreditando que aquilo ali mudaria a vida dele, e aí então não acontece nada, a resposta era, você não tem fé. Sendo que na verdade não está dando certo, meu irmão, porque o seu coração não está no Senhor, o seu coração está em conquistar coisas terrenas e mundanas, que a palavra nos ensina, que a ferrugem, a traça, os ladrões levam. Percebam que a palavra nos ensina que a glória é somente ao nosso Deus. E nós somos chamados a viver uma vida com intensidade para Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo.
Mateus capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11, então nós já estamos encerrando. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará, e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus suportou esta humilhação de ser tentado por uma criatura dele, que há mais uma falácia deste mundo, aí, uma meia-verdade, uma mentira inteira, que o Satanás ou o diabo, ele é o Deus do inferno. Não é. O inferno é o lugar para ele sofrer junto com os outros pecadores que não creem em Jesus. E aí Jesus foi humilhado desse tanto aqui, para que eu e você pudéssemos conseguir resistir às tentações, para que eu e você pudéssemos perceber a idolatria do nosso coração e responder negativamente a todas elas, porque nós vivemos para a glória do nosso Deus. E perceba que Jesus, ele usa uma resposta muito interessante. Versículo 4, ele diz: Está escrito. No versículo 7, também está escrito. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor e assim conhecemos ao nosso Deus, nós conseguimos resistir aos ídolos que se levantam em nosso coração. Mas se eu não consigo ter tempo com Deus, se eu não consigo verdadeiramente ter essa disciplina de ler a palavra, buscando ouvir Deus falar diretamente ao meu coração, se eu não consigo na intimidade do meu quarto orar com intensidade, falando com o meu Deus, dificilmente eu vou identificar algum ídolo. Dificilmente eu resistirei a algum ídolo. Mas se eu estou buscando na palavra, se eu estou buscando naquele que resistiu todas as coisas, então eu consigo ser forte. Mas não porque eu sou bom, porque o Espírito Santo que habita em mim, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Ele exerce os frutos que são dele. Então eu acerto, porque o Senhor acertou. Para encerrar, quero contar um testemunho meu. Quando eu era adolescente, perto da minha casa, morava um rapaz cego. E ele era conhecido no nosso bairro e todo mundo sabia onde ele morava. E aí, então, um dia, aquele rapaz também se perdia e as pessoas ajudavam ele a voltar para casa. E um dia, de tarde, eu voltando para minha casa, depois de um futebol, encontrei esse rapaz numa esquina. E ele perguntou para mim: Você me conhece? Eu falei: Eu te conheço. Ele falou assim: Você sabe onde eu moro? Eu falei: Eu sei onde você mora. Você pode me ajudar a voltar para casa? Eu falei: Com toda certeza. Já peguei no braço dele aqui, né? Falei: Vamos. Ele falou: Não é você que pega no meu braço. É eu que pego no seu braço. E aí foi. E o meu coraçãozinho, ardendo. Nossa, eu sou muito crente. Eu sou muito parecido com Jesus. Olha aqui, eu estou levando um cego para casa. Eu estou aqui detonando, né? Eu vou chegar em casa e vou contar para minha mãe. E fiz isso. Deixei ele na casa dele, cheguei em casa brilhando. Falei: Mãe, eu sou um discípulo de Jesus mesmo. Nossa, eu sou muito crente. Ela olhou para mim com desprezo, assim, que minha mãe... Sabe aquele olhar de mãe? O que você fez? Eu falei: Eu levei um cego para casa. Sabe o fulano? Ele se perdeu, eu achei ele na rua e eu levei ele para casa, certinho.
Minha mãe olhou para mim com todo amor de mãe, eu imagino que é o mesmo amor que Deus olha para nós, e falou assim: você não fez mais que a sua obrigação. Quantas vezes nós fazemos coisas boas para a nossa vanglória, para que a gente possa se sentir um bom cristão, para que a gente possa se sentir pertencente ao corpo de Cristo, mas não percebemos que isso é religiosidade. Quantas vezes não percebemos que o caminho que estamos tomando na vida, como aluno, na vida acadêmica, na vida profissional, é somente para a nossa vanglória, porque são ídolos em nossos corações. Que a gente possa refletir sobre isso, e à luz da palavra, buscar no Senhor, sermos verdadeiros discípulos, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, como nós lemos em Romanos 12, um culto racional, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, não apenas momentos. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno e Poderoso Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela sua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque nós não estamos aqui cumprindo um rito, nós não estamos aqui somente, ó Deus, passando um tempo junto, mas nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para, à luz da sua Escritura, Deus, entender quem nós somos, identificarmos o nosso pecado, identificar os ídolos do nosso coração, e então, ó Deus, vivermos para a glória do Senhor, como mordomos do Senhor, como dispenseiros da sua graça, como discípulos, como servos do Senhor, que identificam na sociedade, ó Pai, o quanto eles estão vivendo longe do Senhor, o quanto se alegram em viver, ó Deus, coisas tão absurdas, por não conhecerem ao Senhor, e nós não conseguimos falar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche com o Teu Espírito Santo. Esvazia, Senhor, aquilo que está dentro do nosso coração, que não é Teu. Os ídolos, ó Deus, ídolos que se levantam, ó Deus, em nossos corações. A idolatria, ó Pai, que está presente no nosso bolso, e nós assim nos deleitamos quando estamos fracos, quando não estamos no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a perceber e vivermos uma vida pura e santa, não como religioso, mas como discípulo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.